paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estou entrando esta hora, 10 para meia-noite, a fim de cumprimentá-los, desejar para todos uma ótima noite, um descanso feliz, descanso que você merece. Estou contente, estou grato a Deus pela oportunidade feliz de estarmos juntos novamente para cumprimentá-los e também respeitosamente desejar a todos que a bênção de Deus esteja sobre vossas vidas, sobre a vida de vossos familiares. Estamos aqui este final de semana, resolvemos ficar com a família e viajaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Neste interim, aproveitamos para estudarmos desde ontem o livro do profeta Zacarias. Zacarias, o profeta da restauração. É uma beleza estudar essas 8 visões noturnas que Deus dera a este homem de Deus, de tal maneira que a gente fica, a cada dia que lemos a Bíblia, mais e mais sensibilizados e agradecidos a Deus pela maneira como Deus tem se manifestado à nação de Israel e ao mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos enriquece-nos, muita felicidade, muito gozo em nossa alma. Isaías profetizou no ano 520 a.C., reinado de Dario. E foi contemporâneo do profeta Ageu, e o seu nome significa lembrado por Deus. Coisa linda, lembrado por Deus. Existe na Bíblia, não sei se você sabe disso, 28 homens relacionados na Bíblia com este mesmo nome, Zacarias. A Bíblia tem 28 homens com o mesmo nome, Zacarias. Sendo de todos os mais conhecido, este profeta, mencionado com Ageu, o livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e capítulo 6, verso 14. Zacarias era descendente de sacerdotes, filho de Berequias e neto de Ido. Chefe de uma família sacerdotal
que voltou do exílio com Zorobabel e Josué. Neemias capítulo 12, verso 12 e verso 16. Ele prosseguiu no ofício de seu avô, que atuava sob o comando do sumo sacerdote Joiaquim, é chamado também de filho de Ido, em Esdras capítulo 5, verso 1, 6, 14. Porque seu pai, Berequias, deve ter morrido enquanto ele era muito criança, que também explica que ele veio ainda muito jovem para Jerusalém com seu avô Ido. Zacarias 2, verso 4, ainda era muito criança. Claro que não é possível determinar quanto tempo durou o ministério de Zacarias. Sabemos que no 4º ano do rei Dario, veio a ele a palavra do Senhor, conforme Zacarias 7, 1, 8 e 1 também, revelando ao povo coisas para o futuro, e que seus 2 últimos oráculos, do capítulo 9 ao capítulo 14, são posteriores. O que se pode presumir do restante da sua existência, baseado em informações de antigos escritores, e que ele morreu em idade bastante avançada e que foi sepultado próximo do sepulcro do profeta Ageu. O tema do livro de Zacarias é o reino de Deus. O reino de Deus, apresentado com variações entrelaçadas com outros temas. A relação de Jerusalém com o reino é a linha de pensamento que percorre todo o livro. A reconstrução do templo representa claramente a intenção de Deus habitar naquela cidade que ele escolheu e que será peça decorativa dos acontecimentos daquele dia, quando Jerusalém será exaltada e confirmada. Sião será exaltada e triunfará sobre o mundo gentil. Zacarias 9, verso 1, verso 10 e verso 12. A primeira visão de Zacarias, das 8 visões noturnas que Deus lhe dera, mostra-nos que o abalo dos reinos do mundo, predito por Ageu, iria ocorrer em breve, não obstante o fato de que toda a terra estava em repouso e tranquila naquele tempo. Contudo, Sião será redimida da sua opressão e será ricamente abençoada. Queridos irmãos, é uma riqueza o livro de Zacarias. A realização desta promessa é esclarecida nas visões que se seguem. A segunda visão é o esfacelamento dos reinos do mundo por meio dos ferreiros que vieram para amedrontar os 4 chifres, os poderes das nações que se levantaram o seu poderio contra Judá para espalhar entre as nações. E essas nações são a Babilônia,
medo-persas, os gregos, os romanos, conforme Daniel 7, 7 e 8. A terceira visão de Zacarias corresponde à expansão do reino de Deus sobre a terra, através da vinda do Senhor sobre o seu povo. O homem medindo a cidade de Jerusalém é para indicar que seu trabalho era pequeno demais, em vista de tanta gente de muitas nações que viriam para o reino de Deus. A quarta visão de Zacarias corresponde à restauração do povo de Deus, a Igreja de Cristo, por meio do Espírito da graça, eliminando o pecado do povo em um só dia, o dia da cruz de Cristo. As vestes sujas de Josué significam a iniquidade da nação. Suas vestes foram trocadas diante de Satanás para que ele pudesse apresentar-se convenientemente diante de Deus. A quinta visão é a glorificação da igreja através dos dons do Espírito Santo. O profeta vê um candeeiro de ouro que representa o povo de Deus. E próximo ao candeeiro, duas oliveiras que representam o Espírito Santo. Qualquer obstáculo, o monte do versículo 7, que se oponha à implantação do reino, será removida pelo Espírito de Deus, e não por força ou violência. A sexta visão é uma figura do peneiramento que Deus fará quando o templo for construído e pela sua palavra escrita do rolo. Ele expurgará a iniquidade da terra. A sétima visão fala sobre a impiedade, a iniquidade, em forma de uma pessoa dentro do Éfa, será removida da terra e levada de volta para Sinear, região da Babilônia. E a oitava visão mostra que a providência protetora de Deus estará sobre o seu santuário e que o seu povo, purificado do pecado, descansará seguro nele. Se compararmos os capítulos 9 a 11 de Zacarias, com estes dois últimos oráculos, teremos, antes de tudo, um quadro do julgamento de Deus sobre os reinos do mundo e do estabelecimento do reino messiânico, por meio da reunião dos membros espalhados da nação da aliança, da exaltação do seu povo pela vitória sobre os gentios e, além disso, uma descrição mais detalhada da atitude do Senhor em relação à nação da aliança e ao mundo gentio. Nos capítulos 11, 12 a 14, temos o anúncio do conflito das nações do mundo com Jerusalém, da conversão de Israel ao Messias, que fora por ele rejeitado e levado à morte, e por fim, o ataque final do mundo pagão contra Jerusalém, a cidade de Deus e suas consequências, a saber, a purificação e transfiguração da cidade,
lugar santo da habitação do Senhor, como rei sobre toda a terra. O capítulo 14. De modo que em ambos os oráculos, o desenvolvimento do reino de Deus no Velho Testamento é predito até que ele seja completamente estabelecido, abrangendo toda a terra. Riqueza, o livro de Zacarias. A revelação de Deus concernente à preservação dos dias de jejum, no capítulo 7 e 8, que se encontra entre essas duas partes principais do livro. Divide essas partes tanto no aspecto cronológico como no aspecto físico dos acontecimentos. Mas, substancialmente, ela forma o elo de ligação entre essas partes, porque, como a palavra de Deus imprime sobre o povo as condições sobre as quais depende a chegada do glorioso futuro, posto diante dele nas visões da noite, assim os prepara para o conflito que terão de sustentar, de acordo com os capítulos 9 aos capítulos 14, até a chegada do reino de Deus em glória. Assim, todas as partes do livro de Zacarias estão fortemente relacionadas entre si e a objeção, levantado por críticos modernos contra a unidade do livro, surgem não da por natureza dos últimos oráculos mais longos do capítulo 9 a 14, mas em parte da aceitação dogmática dos críticos nacionalistas e naturalistas, que consideram que as profecias bíblicas não são nada mais do que produto de perspecção natural, e em parte da incapacidade desses críticos penetrarem nas profundezas das revelações divinas, em consequência daquela aceitação, o que os impede de compreender tanto a substância como a forma do seu desenvolvimento histórico, bem como de apreciá-lo na sua totalidade, na sua abrangência maior. A palavra do Senhor veio a Zacarias pela primeira vez no 8º mês do 2º ano do rei Dario, no ano 520 a.C., cerca de 2 meses depois da primeira profecia de Ageu e do início da reconstrução do templo. É isto mesmo que esta profecia de Zacarias tensionava incentivar a Ageu, poucas semanas depois da profecia de Ageu, sobre a grande glória do novo templo. Do mesmo modo que Ageu encorajou os chefes e o povo de Judá a prosseguirem com vigor na construção do templo, que havia recomeçado pelo anúncio da salvação, assim Zacarias começa o seu ministério profético com a demonstração de se voltarem sinceramente para o Senhor, com a advertência de não trazerem punição sobre si, por caírem nos pecados dos pais. Embora esta exortação ao arrependimento tenha sido comunicada ao profeta na forma de uma revelação especial de Deus, ela representa apenas a introdução das profecias que se seguem, exigindo arrependimento como condição para obter a desejada salvação, colocando ao mesmo tempo diante dos impenitentes e dos descrentes um futuro julgamento severo.
A declaração do versículo 2 esclarece, meus queridos irmãos, a razão da intimação ao povo para se voltarem ao Senhor dos Exércitos. Isto é o que o profeta devia comunicar a eles, no versículo 3. E por isso, a razão da intimação é colocada antes da intimação. O Senhor esteve muito irado contra os pais, e aqueles que estão vivos agora devem arrepender-se. Devem arrepender-se. O verbo irá, do versículo 2, é enfático no hebraico. Por isso é traduzido por irou em extremo. A nação sofreu esta ira de Deus na destruição do reino de Judá, na cidade de Jerusalém, do templo e no cativeiro de Babilônia. A ira do Senhor declarada no versículo 15 não é a mesma espécie daquela ira e não se refere à sua intensidade, mas à sua duração. A notificação ao arrependimento segue como consequências necessárias do que foi declarado no versículo 2. Já não se refere aos pais, mas aos contemporâneos do profeta, identificados pela expressão vossos pais, no versículo 5 e 6, isto é, as gerações remanescentes de Judá. Isto não pressupõe que o povo tivesse apostatado do Senhor, porque tivesse perdido o entusiasmo de continuar a reconstrução do templo, mas que a sua volta para o Senhor não era perfeita, não era uma conversão completa de coração. Uma razão de exortação que os prevenia e a não resistirem à palavra do Senhor, como fizeram os pais, encontram-se nos versículos 5 e 6, pela alusão à sorte que eles trouxeram sobre si. As duas perguntas do versículo 5 têm conotação negativa e são imaginadas para antecipar a objeção que o povo poderia levantar contra a demonstração do versículo 4. Podia parecer que, de fato, dos pais e dos profetas terem morrido e tanto tempo, as coisas que aconteceram no passado não teriam nada a ver com a presente geração. Zacarias contradiz essa objeção, argumentando: vossos pais já morreram há muito tempo, e os profetas não podem viver para sempre. Eles também morreram, mas as suas palavras cumpriram-se em relação aos pais. Tanto isso é verdade, que o versículo de número 6 esclarece que as ameaças do Senhor alcançaram os pais, que só vieram arrepender-se depois que tudo aconteceu, conforme eles mesmos confessam. Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Queridos e amados irmãos, que riqueza preciosa é o livro de Zacarias. O livro de Zacarias. Vamos aqui às visões que ele tivera. A visão do profeta, que ocorreu no dia descrito no versículo 7, embora tenha sido durante a noite, não foi um sonho enquanto ele dormisse. Ele estava acordado. Portanto, é um estado de êxtase, quando viu um cavaleiro montado sobre um cavalo vermelho, parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos, com seus cavaleiros montados, os quais recebem importância relativa por causa das cores
dos seus cavalos. Queridos irmãos, ali estava também próximo a ele um anjo, com quem ele falava. Era o anjo intérprete. Pouco mais longe, estava parado em pé entre as murteiras, de frente ao homem de cavalo vermelho, o anjo do Senhor. Versículo 11. Perguntando o profeta ao anjo intérprete a respeito dos cavaleiros dos cavalos coloridos, o homem do cavalo vermelho de entre as murteiras respondeu que eles eram os que o Senhor Jeová enviou para percorrerem a terra, isto é, para fazerem um serviço de patrulhamento rotineiro, a ver como estavam as coisas. Então aqueles patrulheiros deram ao anjo do Senhor a notícia de que já haviam percorrido a terra e que toda ela estava no momento repousada e tranquila. Isto corresponde, meus irmãos, ao momento histórico do que o rei Dario da Pérsia tinha conseguido o controle sobre o seu império turbulento, e a ordem e a paz tinha sido restaurada. Esta notícia tranquilizadora provocou angústia no anjo do Senhor, o principal personagem daquela visão. E ele se lamentou, não diante daquele que dera a notícia, mas diante do Senhor. É evidente que aquelas condições de repouso e tranquilidade da terra eram boas para alguns, mas para outros não. Os cativeiros esperavam a libertação, os cativos esperavam a libertação, os escravos ansiavam por serem livres. Daí o lamento do anjo do Senhor, expresso nas palavras: até quando não terás compaixão? Ele se referia à sorte de Jerusalém e de Judá, que ainda não eram alvos da indignação de Jeová, depois de 70 anos de cativeiro previsto pelo profeta Jeremias. Jerusalém caiu e o templo foi destruído no ano 586 a.C. Embora o cerco tenha começado bem antes, a visão ocorreu não exatamente 70 anos depois daquela data. O lamento do anjo do Senhor é expressão do desapontamento dos fiéis de Israel, pelo fato de que a intervenção de Deus, profetizada por Isaías nos capítulos 40 e seguintes, e por Ageu, ainda não parecia evidente. Eles esperavam uma ação imediata do próprio Deus. Que coisa linda são estas 8 visões que Deus dera ao profeta Zacarias. Queridos irmãos, são coisas extraordinárias. E esse estudo meu, ele me deu 65 páginas. Então, é um estudo profundo sobre essas 8 visões. Tem muita escatologia bíblica, muita escatologia, muita coisa boa para se aproveitar aqui no livro do profeta Zacarias. E eu estou comendo este livro, absorvendo este livro, entendendo que este livro é um livro profético, analiticamente profético e escatológico para o tempo do fim. Então nós estamos absorvendo para depois procurar ensinar as pessoas a respeito das grandes e singulares verdades que tem neste livro do profeta Zacarias, dessas 8 gloriosas visões que Deus dera a este homem de Deus. Visões noturnas, 8 visões. Um estado de êxtase, como já vos falei, né? E ali ele foi absorvendo aquele palco profético que se mostrava diante dele, né? A grandeza de Deus foi revelada em 8 visões
noturnas. De tal maneira, meus queridos irmãos, Zacarias foi um profeta que vaticinou a própria entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, né? Zacarias vaticinou a vinda de Jesus em glória, né? Colocando seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias vaticinou que Deus traria todas as nações contra Israel. Isso tudo é dentro da área escatológica. De tal forma, meus queridos irmãos, que estudar o livro de Zacarias é adentrar nos grandes e gloriosos mistérios de Deus e ser edificado, E essa edificação eu não quero só para mim, eu quero partilhar também com todos aqueles que amam a palavra de Deus e desejam mais e mais aprender do Senhor. O profeta Oséias nos ensina que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu quero agradecer nesta noite a tantos irmãos que já estão conosco aqui, nos dando o prazer, nos dando a felicidade. Ontem fizemos uma live aqui com o meu genro, foi uma bênção. Tivemos mais de 250 irmãos, né, apreciando a nossa live. E hoje estamos aqui com 100 e tantas pessoas que também estão absorvendo, né? Eu gosto de falar sempre para as pessoas maduras, as pessoas que a emoção vem como consequência da racionalidade. Eu gosto de falar primeiro para a razão das pessoas, porque a Bíblia diz que os ouvidos provam as palavras, como a nossa língua prova o paladar. Então, é bom falar. É bom falar estas palavras para que as pessoas venham absorver a palavra de Deus. Absorvendo a palavra, as pessoas começam a receberem a edificação. Quer dizer, horizontes de revelações começam a se abrirem diante desta pessoa. A Bíblia aconselha-nos a darmos instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensinar ao justo e ele crescer no entendimento. Isso é maravilhoso. Como é bom as pessoas pararem para ouvir. Afinal de contas, Deus nos dera 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Fale o necessário. Fale o que edifica. Fale o que constrói. Fale o que promove a grandeza do Evangelho. Fale o que promove as riquezas do reino de Deus. Porque o alvo do pregador são as riquezas do reino, exaltar a soberania do rei, exaltar as riquezas desse reino eterno, promover a glória deste reino para que as pessoas possam, entusiasmadas com a mercê deste reino, quedar-se diante dele, aceitar, confessar a Cristo como seu singular e perfeito Salvador. Isto é de uma pujança, de uma grandeza inesgotável. Receber a Cristo, viver esta revelação cotidiana das profecias, absorver os livros da Bíblia Sagrada, estudar livro após livro, essas mensagens maravilhosas, né? Esses 14 capítulos que tem o livro de Zacarias, lições preciosíssimas, coisas magníficas que nos entusiasmam mais e mais a querer agregar esses valores à própria imaginação dos pensamentos para fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa crença. Isto é extraordinariamente maravilhoso. Isso não é uma utopia. Isto é uma verdade central que todos nós, os crentes em Jesus, que amamos a palavra de Deus, absorvemos esta verdade. Glória a Deus. Absorvemos esta verdade. E
ao absorver esta verdade singular de Deus, nós crescemos no conhecimento, edificamos a nossa fé santíssima e vamos prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Deus. Oh, meu irmão, como nós precisamos aprender, consolidar e solidificar a nossa fé, porque os dias são maus, os dias são terríveis. Então, quanto mais nós consolidar a fé, quanto mais nós edificarmos a nossa fé substancialmente na palavra, glória a Deus, então esta fé vai trazendo para nós uma alegria no coração, né? E tudo isso embasado nas profecias, que são os arautos de Deus que ensina-nos a verdadeira palavra do Senhor com galhardia, dando-nos, glória a Deus, livramentos, dando-nos provisões, dando-nos alegria na alma, porque nada melhor do que vivermos esta alegria vivenciada dia após dia. Ser crente em Jesus, meus amigos, é um prazer, é uma felicidade. Nada deste mundo nos encanta, nada deste mundo nos dá prazer. As coisas são muito volúveis, são quimeras, passam rapidamente. Então, feliz é o homem que estabelece o parâmetro da sua crença em Jesus Cristo. Felizes são as pessoas que não vivem mais uma utopia, uma ilusão transitória, uma quimera. Não. Glória a Deus. Nós vivemos uma verdade central, absorvida da Bíblia Sagrada. Nós cremos na palavra. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é substanciosa. Ela penetra até a divisão da nossa alma e de nosso espírito. E é apta para discernir as intenções do coração. Nós lamentamos quanta pobreza nas pessoas que não conhecem a Bíblia. Quanta pobreza nas pessoas que desfaz da palavra de Deus. Das pessoas que dizem que não existe Deus. Isso é um fracasso. Pessoas fracassadas. A Bíblia diz o nécio no seu coração, não há Deus. Quem é o nécio? O nécio é o tolo. O tolo diz não há Deus. Deus não precisa provar nada para mim nem para você. Ele é soberano. Aleluia. Ele não depende do meu testemunho para provar a sua existência. Ele não depende das minhas palavras para provar o seu poderio. Ele é soberano em todos os ditames. Ele é soberano em todos os detalhes da sua identidade pessoal. Ele é Deus. Glória a Deus. Ele não é uma força apenas. Ele é o Senhor que manda, que governa, que preside, autoexistente. Ele existe por si mesmo, independente da razão do homem. Se você crê, ele é Deus. Se não crê, ele é Deus. Ele não precisa do meu testemunho para provar a sua existência. Glória ao nome do Senhor. Ele existe por si mesmo. E você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você é um ser livre para bem dizer a Deus ou não. É você, a escolha é sua. Glória a Deus. A escolha é sua, meu amigo. A Bíblia diz, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. E a pessoa vai escolher. Vai escolher. Nós somos produtos de uma escolha. Todos nós somos produtos de uma escolha. O que é que você tem escolhido na vida? Você tem escolhido o caminho das facilidades por meios impiedosos? Você tem escolhido o caminho das facilidades por meios egoístas? Você tem escolhido o caminho da facilidade por meio da deslealdade? Então, se prepare, porque a colheita virá. E lembramos a todas as pessoas que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória.
A colheita é obrigatória. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, não pense que você não vai colher aquilo que você está plantando. Você vai colher, sim. Então, preparem-se para a colheita. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Lembramos que a lei da semeadura é livre, mas da colheita é obrigatória. Você pode zombar do evangelho, você pode dizer que Deus não é verdade, que Deus não existe. Diga o que você quiser, porém, a sua colheita será obrigatória. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aí está o pastor Corovai, nosso grande amigo, lá de Campo Grande, a cidade morena. Como vai, pastor Corovai? A paz do Senhor. Reverendo, a paz do Mestre Jesus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma surpresa o senhor me convidar aqui para entrar aqui, não esperava não. Estou aqui no recanto do meu lar, com a família. Estou aqui à vontade, me perdoa aí. Chegar tão despreparado. Pois é, estávamos com saudade do irmão. Eu lhe chamei só para lhe ver, lhe cumprimentar, saber se está tudo bem com você, com a família, com a saúde. Ô, meu pastor, estamos tudo bem, graças a Deus, caminhando com Jesus. E sempre que posso, eu gosto muito de lhe ouvir. O senhor sabe que dispensa comentário das minhas admirações acerca da sua vida, do seu ministério e do conhecimento que Deus dispensou ao Senhor. É muito bom ouvi-lo. Eu ainda sou um servo, sou um aluno e preciso aprender muito e gosto muito de ouvir o Senhor. O Senhor já marcou meu ministério, tenho o privilégio, a honra de ter o Senhor como também um amigo. A recíproca é verdadeira e a gente gosta muito de ouvir o Senhor com toda essa sabedoria. Todas as vezes quando o Senhor vai começar a falar, eu já penso na história do seu ministério. Então, o que vale para mim, um homem, no que diz respeito a ser chamado por Deus, é a história. E o Senhor tem uma história com Deus, uma história ministerial, e é um dos arautos do Senhor nessa nação. Claro que pisou em outras, mas especificamente Deus te fez nascer brasileiro, e é um privilégio o Brasil ter o Senhor como filho ilustre, um grande pregador do Evangelho, e eu sou admirador disso. Muito bom falar com o senhor. Eu venho com tapei a cabeça para ficar baixinho. Tá certo. Pastor Corovai, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo prazer de revê-lo, pelas palavras carinhosas e saudação de paz à sua família. Amém. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando longevidade nos seus dias e lhe fazendo este arauto da palavra de Deus, levando o evangelho com alegria, com galhardia e sendo sabedor que tudo que nós semearmos haveremos de colher aqui e na eternidade. Então, eu acho que no tribunal de Cristo, a maior recompensa, indubitavelmente, será a recompensa do ganhador de almas, daquelas pessoas que persuadiram homens e mulheres à salvação. Nós não sabemos qualificar e numerar, né, o valor que tem um homem, uma mulher para Deus, né? São valores eternos. O alvo de Deus é sempre o homem. Tudo que Deus faz é procurando este homem, abençoar este homem. Olha, Deus colocou a lua no firmamento somente para clarear a noite. Colocou a lua pensando no homem, como oxigenadora dos mares. Quer dizer, se não fosse a lua, não havia vida marinha. Os oceanos seriam todos pútridos.
Então, Deus coloca a lua para limpar os mares, para que você venha usufruir os benefícios com a família, o peixe, o camarão, a lagosta, né, os frutos marítimos, de tal forma que Deus é muito bom. Eu queria que as pessoas entendessem a cada dia que tudo que Deus faz é pensando no homem, pensando na obra-prima da sua criação. E é muito difícil Deus desistir de um homem, por isso que a Bíblia só nomeia um pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um Deus que tem o organismo de salvar Manassés, ele pode salvar qualquer outro pecador. Manassés foi o primeiro infanticida da terra. Manassés, ele matava criança, oferecia Moloque. Deus pega Manassés nos pés de espinhos, não sei o que ele foi fazer ali. A polícia pegou ele, prendeu, ele se arrependeu, Deus perdoou, e ele termina seus dias de vida em plena comunhão com Deus. Que Deus é esse? Sim. Que não desiste fácil deste homem. Eu estou estudando o livro de Zacarias, essas 8 visões que Deus deu a ele, atrás dos pés de murtas, né? As murtas é uma árvore muito interessante em Israel, ela tem um fruto muito bom, ela é perfumada. E então Deus deu esta visão, não foi propriamente uma visão, foi uma êxtase, como um arrebatamento, né? Deus foi mostrando a ele aquela visão dos cavalos baios, vermelhos e brancos. São ações de Deus na terra, mostrando ao profeta, né, a densidade comportamental de Jerusalém e dos seus dias, tanto do reino de Israel como de Judá. Mas isso é tão interessante. De tal forma, pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus em Cristo, eu estava com muita saudade do irmão. Deus continue lhe abençoando e lhe dando esta graça que lhe é peculiar nas mensagens do Evangelho. A paz do Senhor, uma boa noite. Amém. E quando estiver aqui por Campo Grande, vamos estar junto aqui, tá bom, meu pastor? Ok, meu filho. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Bom descanso com a família. Obrigado. Deus abençoe. Abraço. Obrigado. Então, meus irmãos, a gente continuará aqui porque são pessoas que nós temos muita consideração e muito carinho, né, com eles. São pregadores, pessoas que são ganhadores de alma, e a gente tem que reconhecer isso com muita honradez. De tal forma, queridos e amados irmãos, eu quero nortear aqui a presença do pastor Alex Wigner. Pastor Alex Wigner é um pastor amigo, um homem de Deus. Ele mora no Rio de Janeiro. É um companheiro, uma pessoa. Eu vou até chamar ele aqui. Chamou o pastor Alex. Ver se ele é uma pessoa maravilhosa. Nós temos por ele muita consideração, por ele e pela família, né? Então, nós temos muitos amigos neste Brasil, neste mundo, e nós temos o prazer de respeitosamente cumprimentá-los, né? E desejar para todos que as mais ricas bênçãos do Senhor. Como eu estava falando, o Evangelho é uma coisa rica, uma coisa bela. As pessoas entendem que ser crente é não gozar a vida. Ao contrário, ser crente são as pessoas que mais gozam a sua vida. Não gastam a sua saúde nas coisas fúteis desta vida. Não gasta a sua saúde com cigarro. O cigarro, ele prejudica a saúde das pessoas. Todo mundo sabe disso. A bebida alcoólica prejudica a saúde das pessoas. E tantas outras coisas, tantos outros males que vêm prejudicando a saúde das pessoas. Então, quando você aceita Cristo Jesus, você entra em outro ambiente, você tem outro ambiente, outras companhias, outro linguajar, outro vocabulário. O vocabulário do crente é um vocabulário divino, é um vocabulário bíblico.
É um vocabulário das coisas eternas. O vocabulário do crente, todo mundo pode ouvir. Crianças podem ouvir, velhos podem ouvir, ancião, todo mundo pode ouvir, porque o vocabulário do crente é um vocabulário bíblico. E a Bíblia tem um vocabulário respeitoso. A Bíblia tem um vocabulário glorioso, um vocabulário divino, um vocabulário santo. De tal maneira, queridos irmãos, que é maravilhoso nós vivermos esta vida pedagogicamente cristã, aurindo de Deus as bênçãos do Senhor, recebendo de Deus a alegria da nossa salvação. Né? E nestes tempos difíceis que estamos vivendo sobre a terra, tempo de incompreensões, quando o amor de muitos esfria na terra, a respeitabilidade de pessoas para pessoas, né? Isso tudo é motivo de nós ficarmos firmes, sabendo que a Bíblia está se cumprindo nos seus mínimos detalhes. Seus mínimos detalhes. Todos os prognósticos que o Senhor Jesus fizera a respeito da palavra e do seu definitivo cumprimento, nós estamos vendo agora. Ouvindo e vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos. Então, ninguém se escandalize com as coisas terríveis e deploráveis que nós estamos vendo e ouvindo. Cada um fique firme na vocação. Cada um não perca de maneira nenhuma o seu alvo. Não perca o seu alvo, a sua vocação salvífica. Não troque isso por nada. Não troque isso por nada. Isso é maravilhoso. Nós adentrarmos a este palácio de cristal, que é a Bíblia Sagrada, desfrutarmos com candura das possessões divinas que Deus tem nos dado. Que coisa linda. Nós, claro, sem nenhum mérito, não merecíamos nada disso. Você vê como é que Deus faz, chama o homem lá do lodo, um ex-alcoólatra, um ex-drogado, limpa este homem. Como o Evangelho tem beneficiado famílias, como o Evangelho tem trazido riquezas morais para as pessoas, e as pessoas não querem reconhecer a grandeza do Evangelho. O Evangelho tem restaurado vidas, moldado pessoas. Tem sido uma honra servir a Deus, independente das fraquezas dos pares, independente. Você não vai olhar para as fraquezas, procurar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. As igrejas são compostas de homens e mulheres, pecadores, fracos, fragilizados, porque vivemos no corpo do pecado. O nosso modelo, o nosso paradigma, o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, diz a Bíblia, autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar o olho de Jesus. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Temos a cada dia nos afeiçoarmos a Ele, dedicarmos mais a nossa vida a Ele, orarmos mais e consagrarmos mais o nosso ser, nossa mente, nossos pensamentos, nosso olhar. Vivermos uma vida de introspecção espiritual, trazendo sempre a presença de Deus para o nosso ser. Glória a Deus. Isto é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vou chamar o nosso querido irmão. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, é extraordinário, é vicejante. Nós aurirmos esta grandeza extraordinária do Evangelho. Aí está o nosso pastor Alex Vigna, um grande amigo, companheiro das aflições do Evangelho, há muitos anos. Nossa. A paz do Senhor, pastor Alex. Saudação de paz para o senhor e para a sua família e para todo o Rio de Janeiro. A paz do Senhor, pastor Napoleão. Que alegria imensurável. A minha
gratidão a Deus por sua vida. A minha gratidão a Deus, porque há 20 anos atrás eu ouvi uma fita cassete sua, meu pastor. E mudou a trajetória da minha história. E a fita cassete Aleluia. era: por esta causa me ponho de joelhos. Efésios 3,14. Paulo, quando chega a Éfeso, e eu ouvi essa fita cassete umas 50 vezes, como eu fui edificado, abençoado, como minha vida Aleluia. transformou-se. Remi forgue a céu a dala queima. Glória a Deus. Glória a Deus. E fica Glória a aqui Deus. o meu respeito, minha admiração que tenho no seu ministério. Hoje eu disse num stories no Instagram, o senhor não sabe, mas eu disse: Pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Está gravado no stories do meu Instagram. Fui visitar um centro de recuperação, estive ministrando uma consagração pela manhã, pastor Napoleão. E todo o Sim. respeito que tenho ao seu ministério. Falo isso com o coração totalmente aberto. Falo isso para você que está agora nesta live, que pastor Napoleão, para mim, é uma referência e um mentor na escatologia, um mentor na vida pessoal, um mentor por sua trajetória e história de vida. Um homem com 72 anos de idade e prega o evangelho como se tivesse 30 anos de idade, não perdeu o vigor, a alegria de transmitir a palavra com a veracidade que ela tem, com a verdade que ela tem. E isso alegra a minha alma, o meu coração. De estar falando com o senhor aqui é uma honra, é um privilégio. Para mim, muita honradez. E um grande abraço, meu pastor, a missionária Virgínia, sua esposa. Que as pessoas que aqui estão nessa live saibam que pastor Napoleão fui edificado. Ei, saí dali mudado. O senhor, pastor Napoleão, mudou a minha vida com suas mensagens. Amém. Fala alguma Obrigado, coisa que pastor. agora já... Obrigado por suas palavras, obrigado pelas palavras de tantos amigos que estão conosco aí na live, que também, como o senhor, tem verdadeiro carinho por mim, pela nossa família, e nós devotamos a Deus gratidão. O senhor sabe que existem pessoas que passam pela vida e não deixam saudades. Há pessoas que são temidas, mas não são queridas. Não são lembradas, né? Eu não gostaria de morrer e não ser lembrado pelas pessoas. Gostaria de deixar um legado de amor, um legado de paz, um legado de compreensão, um legado de afeição.
É isso o que se leva desta vida. A vida é muito curta para você viver se degladiando com o próximo. Não compensa, não traz nenhuma compensação. Ao contrário, você traz turbação para seu espírito e às vezes até perda da comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Então eu quero nesta noite agradecer a Deus por tua vida, agradecer a Deus por sua família e agradecer a Deus pelo seu ministério e por nossa amizade. Muitíssimo obrigado pela sua presença em nossa live e deixo agora uma palavra para você fazer as suas despedidas e gratidão. Muito obrigado, pastor Alex. Um grande ósculo santo. Um ósculo santo. Muito obrigado. Um abraço grandioso. Olha, sabe de que eu me lembrei rapidamente para terminar, pastor Napoleão? Presbítero Claudion. Quantas vezes ele me chamou em sua casa para ver as fitas. Ele tem uma multidão de fitas. E quantas vezes fui edificado ali vendo as fitas. Que Deus o abençoe. DVDs, ele tem muitos. Eu fui edificadíssimo e continuo sendo edificado por seu ministério. Agora, uma última pergunta, pastor Leão, não sem querer incomodar. Quando é que o senhor vai voltar ao Rio de Janeiro novamente? Eu creio só para o ano. Só para o ano, pastor Alex. Esse ano não mais, mas para o ano, se Deus quiser, vamos fazer uma temporada no Rio de Janeiro, no mínimo 30 dias, se Deus quiser. Então eu vou lhe ver. Vamos nos ver. Vamos nos ver. Um abraço, Deus abençoe, saudação à família. Muito obrigado, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos, são os amigos que a gente tem neste mundo, nesses dias que vivemos. Deus tem nos dado bons amigos que nos traz muita alegria e o pastor Alex é um deles. Muito obrigado, pastor Alex. Tenha uma boa noite com a família. Muito obrigado. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado. Beijo. Beijo no coração. Pai do Senhor. Obrigado. Pai do Senhor. Vamos continuar por mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para dizer a todos os que estão conosco nesta live que aqui vai também a minha gratidão pessoal a todos e nós vamos continuar estudando o livro de Zacarias juntos, em outras oportunidades. Eu quero agradecer a todos os meus colegas. Deus abençoe a todos vocês são maravilhosos. Obrigado. Salatiel, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, que pastor Mauro, que sempre está conosco aqui. Quem mais? Patrícia Silva, boa noite. Muito obrigado a todos vocês são maravilhosos, né? Mas é quase 1h da manhã, mas tudo bem. Muito obrigado a Kelly, Deus abençoe grandissimamente. Obrigado, pastor Alex, Ronaldo Gomes, Israel, muito obrigado. Renans, Paulo Corovai, muito obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado, Edson Rodrigues, Barbearia, Francisco, obrigado. Eliane, pastor Alex, obrigado você, pastor Alex. Alisson, pastor Clebson Cardoso, muito obrigado. Vamos fazer uma oração agora e vamos para o nosso descanso, né? Desejo para todos vocês uma ótima noite, um descanso merecido, que as bênçãos de Deus nos acompanhem por mais esta noite de vida. Nosso Deus e Pai, te louvamos por mais uma live,
Continua abençoando os teus filhos queridos, cada família, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, supre as necessidades do teu povo, dai-nos cotidianamente a tua presença em nossos corações. Guarda a nossa família e toma-nos a palma das tuas mãos para melhor te servir. Deus verdadeiro, fica conosco. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.